presidente da Associação Afrobusiness, cofundadora da Conta Black, conselheira do Instituto C&A, nascida no Jardim das Belezas e moradora da Zona Sul de São Paulo, essa é Fernanda Ribeiro, a convidada de hoje do Guia Negro Entrevista. Fernanda, obrigado por nos receber aqui. Queria começar te perguntando se dinheiro ainda é um tabu para pessoas negras. Acho que, infelizmente, ainda é um tabu. E eu tenho até conversado com as pessoas ao meu redor o quanto isso tem se modificado ao longo dos anos, né? Eu me lembro que quando eu era pequena, tinha aquela tradição de quando nasce a criança, tem a poupança e tudo mais, e com o passar dos tempos isso sumiu, né? Principalmente entre a nossa população preta. Obviamente eu entendo, porque a gente vive num contexto de muito mais de sobreviver ao invés de viver, mas eu acho que ainda é um tabu, ainda é um assunto pouco falado. Então tem pessoa que é casada que não sabe o salário do marido, não sabe o rendimento dos irmãos, e isso é muito complicado, né? Tanto no que tange a vida pessoal, mas também trabalho, né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas pretas dentro de um mesmo setor são as que ganham menos, e quando a gente não se conversa, né? Quando a gente não combina o jogo, isso é um fator bem degradante. Acho que a gente trabalha muito com esse processo de tentar trazer novas conversas, de tentar trazer o dinheiro para a pauta de novo, porque apesar de contas, né, ao contrário do que falam, dinheiro e pretos não são rivais e não podem ser. E que dica que você daria para as pessoas pretas e periféricas economizar grana nesse cenário de dificuldade que a gente tem hoje? Olha, eu acho que hoje é possível economizar dinheiro com investimento a partir de R$10, sabe? A partir de R$10 bem investido, você consegue fazer ali não um pé de meia, né? Mas consegue ali construir pelo menos a reserva de emergência, né? Então, acho que é super importante a gente ressaltar a importância das pessoas pretas terem uma reserva de emergência, porque por muito tempo, né? A gente ficou sem ter esse dinheiro para se dá ruim, né? O que acontece? Um exemplo simples disso foi quando aconteceu a pandemia. Inclusive, na época, a gente entrevistou tanto clientes quanto pessoas que não eram clientes da Conta Black, e somente 30% tinha uma reserva de emergência. Entre esses 30% que tinham uma reserva de emergência, era uma reserva de um mês. Né? Quando a gente fala de reserva de emergência, é algo em torno de 6 meses. Né? Que aí seria aquela conta, se eu ganho, por exemplo, R$3.000, eu tenho que ter R$18.000, que é o equivalente a 6 meses da minha vida, para alguma emergência, é isso? Exato, né? Acho que não precisa também ser exatamente os R$18.000, mas eu falo muito para a gente tentar entender o quanto que a gente custa, né? Porque muitas vezes a gente consegue ali dar uma apertada e viver de uma forma até que consiga mudar a situação. Mas a maioria das pessoas pretas não tem reserva financeira. Eu acho que é super importante a gente começar a falar sobre isso, começar a construir as reservas financeiras, para que a gente não fique refém, né, das situações. Eu gosto muito de perguntar para as pessoas se hoje acontece um imprevisto que você precise de R$5.000. Né? R$5.000 é mais ou menos para enterrar algum ente querido. Você tem? E a maioria das pessoas não tem. Então, é importante a gente ter uma reserva de emergência para que, se der ruim, para qualquer coisa que aconteça, estarmos preparados. É isso. E é interessante que um outro tema, né, que envolve grana é o empreendedorismo, que é algo muito intrínseco da nossa população, né? Começa lá nas ganhadeiras, lá atrás, e vem os dias atuais, a gente vê que muitas pessoas negras são empreendedores, mas também muitas têm dificuldade de transformar esses pequenos negócios em um negócio de milhões. Que dica que você daria para esse segundo passo? Eu acho que tem uma questão emocional envolvida por trás de tudo isso.
Eu até gosto de brincar que muitas vezes a gente encara os nossos negócios, e falo nós como pessoas pretas, tá? A gente encara os nossos negócios como se eles fossem filhos. Eu acho que uma dica que eu dou para os empreendedores que estão nos ouvindo é desapega, né? Então, tenta construir e olhar o seu negócio numa perspectiva de abundância mesmo, né? Então, como que eu posso trazer mais pessoas para tornar esse negócio cada vez maior? Como que eu posso utilizar a minha rede como uma ferramenta para fomentar esse crescimento? Então, acho que tudo isso é super importante nesse processo de expansão. Eu entendo que a expansão muitas vezes é dolorida, porque crescer dói, mas quando a gente já se desapega desde o começo, a gente consegue ter um outro norte para vislumbrar. E eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da Conta Black. O que é o seu negócio e como que ele ajuda a população negra? Legal. A Conta Black ela nasce como uma conta digital e com o passar do tempo a gente vê a importância do dinheiro dentro da nossa comunidade. Então, atualmente, a Conta Black é um hub de produtos e serviços financeiros alocados numa conta digital. Então, o que isso significa? A gente consegue trazer para um único ambiente de tecnologia, então para um único app, a experiência de construir produtos e serviços financeiros criados pensando dentro de uma perspectiva da população negra. Então, um exemplo simples, seguro. Hoje o nosso seguro, a gente oferece microseguros, a cobertura é personalizada, então olhando muito para as demandas específicas da população negra, então a gente conseguiu emplacar um dos primeiros seguros que cobre, por exemplo, enchente, incêndio, que infelizmente são fatores que fazem parte do nosso cotidiano. Então hoje somos um app, uma conta digital, que oferece produtos e serviços que foram criados olhando para as especificidades da população preta. E vocês sonham em ser um banco negro, por exemplo? Sim, sem dúvida alguma. Hoje, com o advento de novas regulamentações e tudo mais, para se ter um banco é um investimento muito alto, né? Então é muito caro e é um dinheiro que fica lastreado. E como a gente olha para a nossa existência como uma perspectiva de distribuição de renda, de crescimento da população, não faz muito sentido a gente levantar uma grana alta e deixar esse dinheiro parado lá como lastro. Então, a gente funciona como um banco, a gente se identifica dessa forma e a gente quer crescer cada vez mais. E você trabalha com seu companheiro nesse projeto, né, que é o Sérgio. Quais são os desafios de trabalhar com o companheiro? Você sabe que eu respondo essa pergunta constantemente, mas eu não sei se é porque a gente já trabalha muito tempo junto. Hoje os nossos desafios, eles são muito mais uma perspectiva externa, então fazer com que as pessoas não nos enxerguem como marido e mulher, do que algo interno, sabe? Porque a gente tem um modus operandi de trabalho que, a partir do momento que a gente tem barreiras físicas, então saímos de casa, a gente só fala de trabalho, voltamos para casa, a gente só fala da vida pessoal. Então a gente consegue separar isso muito bem. E aí, falando de dinheiro, né, um tema muito em voga também é o Black Money. Como que pessoas brancas podem ajudar a incentivar esse Black Money, ajudar que esse dinheiro circule mais na comunidade negra? Eu acho que é um ponto super interessante a gente tocar nesse assunto, porque quando a gente fala de população negra, a gente sabe que existe ali algumas limitações até no que tange essa circulação de Black Money. Acho que primeiro, porque a gente não tem empreendedores negros em todos os setores, né? Então, a gente não tem empreendedor negro em todas as indústrias. Hoje, se eu tomasse a decisão de só consumir de empreendedores negros, eu não conseguiria, por exemplo, ter um posto de gasolina onde eu possa abastecer meu carro e o dono é um empreendedor negro.
Então, eu acho que é super importante a gente olhar o Black Money dentro de uma perspectiva de circulação financeira. Então, sempre que possível, eu vou optar, obviamente, por empreendedores pretos, mas também eu acho que é importante a gente trazer pessoas não negras, aliados, para manter a sustentabilidade financeira desses negócios liderados por pretos, né? Então, tem um dado do Sebrae que fala que o Vale da Morte, né? Então, o empreendimento, todo o CNPJ que é criado, ele tem ali um prazo de 2 anos até morrer. Então, é super importante que nesses primeiros 2 anos, que são cruciais para a sobrevivência de um negócio, que a gente tenha uma circulação de receita grande. Essa circulação de receita pode sim vir de pessoas não negras, exatamente para manter a sobrevivência desses negócios. A gente tem uma questão na sociedade que é do etarismo, né? A gente sabe que em diversas fases da nossa vida a gente é julgado ou porque é muito jovem ou porque é muito velho para determinada coisa, segundo a sociedade, mas a gente vai se deslocando, né, profissionalmente no meio disso tudo. Como que você é vista hoje por esse mercado? Bom, eu sou vista de uma maneira, acho que como se eu fosse um ET, assim, literalmente falando. Porque hoje eu atuo no mercado financeiro, embora eu tenha 37 anos, eu tenho uma aparência mais nova e eu sou o contraponto de tudo isso, né? Então, quando a gente olha os principais atores desse ecossistema, normalmente eles têm uma característica única. São homens velhos, brancos, e eu sou o contraponto, né? Eu sou uma mulher de aparência jovem, uma mulher preta retinta. Então, eu sou vista ali como um ET. Mas eu utilizo esse processo exatamente para chacoalhar essa estrutura. Eu gosto sempre de propor para eles o teste do pescoço, né? Então, de que forma que eles estão modificando esses círculos, né, que eles estão inseridos, e trazendo mais diversidade para eles, de modo com que, num futuro próximo, eles não se assustem tanto quando vem alguém parecido comigo. E eu acho que eu também tenho um segundo fator, que é para além de ocupar esses espaços, é segurar a porta para quem está vindo, sabe? Então, eu sempre proponho ali uma ocupação em grupo, sabe? Então, eu falo sobre esse processo de aquilombamento. Então, sempre que eu tenho oportunidade de estar em eventos, de discussões, eu sempre estou trazendo outras pessoas pretas. Inclusive, agora a gente tem um grupo de pessoas pretas no mercado financeiro, que são inseridas em diversas nuances do mercado, exatamente para ampliar essa nossa rede, né? E para que a gente sempre tenha como nos indicarmos uns aos outros, sabe? Então, é super importante a gente ocupar esses espaços, fincar essas bandeiras, mas trazer outras pessoas para ocupar também. Você vem de um lugar periférico de São Paulo, que é o Jardim das Belezas. Que potências você vê nesse território de onde você vem? Olha, bom, nesse território acho que tem uma potência. Eu gosto de falar muito sobre a liderança da minha mãe, então ela é uma potência dentro do território. Como é o nome da sua mãe? Minha mãe chama Zilma. Ela atuou por muitos anos como assistente social dentro de um posto de saúde. E isso foi super legal porque ela promovia conexões entre os territórios ali dentro da periferia. Até hoje, eu acho que hoje ela é aposentada, mas eu acho que ela é uma liderança super significativa dentro do bairro. E eu sou super a favor desse processo. Nem tudo que é de fora sempre é melhor, sabe? Então, eu acho que... Eu acredito muito que as pequenas mudanças, elas fazem grandes transformações. Eu acho que minha mãe transformou muito ali dentro daquele território que ela estava, porque ela trouxe... há muitos anos atrás, discussões sobre religiões de matriz africana, sobre a saúde da população negra, sobre o controle de natalidade, como ele era feito de uma maneira violenta, especificamente para pessoas pretas.
Então, eu acho que eu gosto muito de valorizar as lideranças locais também. Com certeza. Fernanda, eu queria que você desse uma dica de um lugar de cultura ou história negra que todo mundo deveria uma vez na vida. Legal, eu gosto de alguns. Eu acho que quando a gente pensa no território mais próximo, Estados Unidos, eu gosto muito do Museu da História Negra, que fica em Washington, D.C. Acho que toda pessoa preta deveria ir, porque fala muito sobre a história negra no mundo, né? E considerando diversos aspectos. Fundado pelo Barack Obama. Exato, e tem a contribuição financeira de várias outras pessoas pretas. E eu acho que isso, inclusive, é super legal a gente olhar como a nossa comunidade é potente, e lá tem uma parede falando todo mundo que contribuiu financeiramente. No que tange território, eu acho que a África, a gente precisa cada vez mais conhecer os territórios, cada um dos países. Então, não vale mais pessoas pretas resumirem África, né, o continente, e não conhecer pelo menos mais de 3 dos 50 e poucos países. Então, eu acho que a África do Sul é um bom começo, principalmente porque é acessível financeiramente falando, então eu gosto. Acho que é uma recomendação, mas eu acho que também para dar um ponto de partida, a Colômbia é um lugar super legal, é um berço também da comunidade negra, diaspórica, eu acho que também é um lugar super legal para se conhecer. Fernanda, o que é para você ser um corpo negro no mundo? Bom, eu acho que é um ato político, né? Então, a minha presença é política, eu tenho tentado utilizar o máximo possível essa potência para transformar as coisas que eu não me conformo, acho que muito no meu microambiente para gerar reverberações no macroambiente como um todo. Certo. Obrigado pela entrevista. Obrigada. Me pediram para escolher uma frase que me representava. Eu escolhi a frase da Angela Davis, que fala muito sobre esse processo de ser um corpo preto no processo de transformação, né? E ela fala muito sobre essa questão de não aceito as coisas que eu não posso mudar, mas estou mudando as coisas que eu não posso aceitar. Eu acho que esse é o nosso trabalho, é por isso que eu acordo e vou dormir todos os dias pensando em como resolver o problema financeiro da população preta. Olá, meu nome é Fernanda Ribeiro e sou convidada dessa semana do Guia Negro Entrevista. E sobre o que a gente vai falar? Bom, a gente vai falar sobre negócios, dinheiro, viagens e família. Confere no YouTube, comenta, curte e compartilha.